Olá pessoal, tudo bem? Sou o PEC Desenvolvimento Curricular, Alex, sou o PEC de Arte. Nós vamos dar início a mais uma formação. Antes de iniciar a formação, gostaria de agradecer, a todos os que estão assistindo esse vídeo, pensando que essa atividade é para que a gente possa agregar conhecimento e que possa facilitar o nosso trabalho no dia a dia da escola. Espero que todos gostem. Vamos lá. O tema dessa formação é pensamento criativo e criatividade. Mesmo porque nós trabalhamos com isso, faz parte da nossa formação e faz parte do nosso desenvolvimento com os estudantes dentro da escola. Tá? Para começar, levamos essa questão, O que é criatividade? O que seria criatividade? É uma coisa para a gente pensar, porque é uma coisa que nós constantemente estamos trabalhando dentro da escola. Para início de conversa, eu usei um psicólogo húngaro-americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Uma pronúncia difícil, porque ele é húngaro-americano, tá? Onde ele diz que a criatividade surge quando há equilíbrio entre o conhecimento, desafio e motivação. Isso se chama, na verdade, estado de flow. O que seria o estado de flow? Um momento em que estamos tão envolvidos em uma atividade que o tempo parece parar e o prazer de criar se torna o foco principal. Por exemplo, já aconteceu na sua vida algum momento em que você começou a desenvolver uma atividade e foi ali se aprofundando dentro dessa atividade, seja ela qual for, não só a atividade artística, mas qualquer outra atividade onde você precisou ali de ter um desenvolvimento e um raciocínio em cima, onde você foi deixando acontecer, deixando as coisas fluírem até você perceber que já passou 2, 3 ou até 4 horas. Então, isso é chamado de estado de flow. Ou seja, você está motivado para fazer aquela atividade, você tem um desafio onde você vai sendo desafiado e você vai superando esse desafio através da motivação para fazer aquela atividade e, obviamente, o seu repertório, o seu conhecimento. Então, dentro da sala de aula, nós, como professores, nós já tivemos aquela aula em que os nossos alunos bateu o sinal e nossos alunos falaram: nossa, professor, já acabou a aula, como foi rápido. Ou seja, foi um momento em que nós fizemos com que os nossos estudantes atingissem o estado de flow, onde eles ficaram ali entretidos, produzindo e sem perceber o tempo passar. Tá? Então, quando se fala estado de flow, é isso. É quando existe um equilíbrio entre o conhecimento, o desafio e a motivação. E o tempo passa que a gente nem vê ele passar. Né? Muito legal isso, né, pessoal? Bom, agora o próximo tópico é: o que é uma aula criativa? Na aula de arte, o flow acontece quando o aluno se sente desafiado e, ao mesmo tempo, confiante para experimentar. É nesse equilíbrio que o aprendizado se torna significativo. Então, tanto que quando essas aulas vão desenvolvendo, os alunos eles pedem, nossa, eles ficam tristes quando acaba a aula e eles pedem, vamos continuar depois, vamos continuar. E aí, quando você retorna na aula, eles falam, vamos continuar a atividade passada. Ou seja, esse desenvolvimento é o que transforma significativo aquele aprendizado. Né? Continuando aí no slide, a criatividade, portanto, não é um dom, mas é uma competência que pode ser desenvolvida, especialmente quando há liberdade, acolhimento e propósito no processo artístico. Então, dentro da sala de aula, quando o professor ele promove essa liberdade, esse acolhimento e o propósito no processo, faz com que essa aula ela seja mais proveitosa e que o estudante ele vai conseguir desenvolver. Porque acontece muitas vezes, de você pedir
né, dar uma comanda para o estudante ele falar que não consegue, não tem criatividade, e até mesmo nós, né, quando, por exemplo, vamos fazer um concurso público e nesse concurso tem a redação, a gente fica naquela apreensão. Aonde que eu começo? Como que eu faço? Então, a questão da criatividade, ela é, ela é desenvolvida. Ela não é um dom que alguns têm e outros não. Então, a gente pode desenvolver. E como que a gente desenvolve isso na sala de aula? Com liberdade, acolhimento e propósito no processo. Aqui, pessoal, eu coloquei as habilidades da matriz da área de linguagens do nono ano, aonde esse desenvolvimento ele fica claro, tá? O desenvolvimento da ampliação da criatividade. Então aqui eu coloquei do nono ano, né? Eixos de conhecimento é a arte obviamente, né? E onde os eixos cognitivos são reconhecer, analisar e avaliar. Então, no reconhecer ali, acompanhe comigo aí no slide, um, reconhecer que reconhecer artistas que contribuíram para o desenvolvimento e a disseminação de diferentes gêneros e estilos de arte. Ou seja, reconhecer essas linguagens e nas suas características peculiares, tá? 2. Identificar diferentes formas de registro das artes por meio da notação ou procedimento e técnicas de áudio e audiovisual. O que é isso, pessoal? São os registros do processo, não só o, o, o processo prévio, que é aquele projeto, mas é o desenvolver desse projeto. Então, essas anotações, elas são importantes. E 3, identificar os usos de diferentes tecnologias e recursos digitais na produção e circulação dessas linguagens artísticas. Então, por si só, esse tópico ele já se explica, né? Identificar o uso de diferentes tecnologias. Qualquer uso de tecnologia que contribua para essa produção está dentro desse tópico aí de reconhecer. Analisar. Esse é um outro tópico. O analisar, número 1, ele está ligado a analisar formas, gêneros, estilos distintos de artes e diferentes contextos por meio de seus elementos constitutivos. Então, isso daí é fácil da gente compreender, né? Que é você perceber aonde naquela linguagem o que está mais em ênfase, né? Qual é a linguagem que está sendo utilizada. Então faz com que o estudante, no caso, ele tenha a propriedade para analisar o que ele está se tendo contato ali, ele está tendo acesso a qual tipo de linguagem. 2. Analisar formas, gêneros e estilos distintos de música, teatro e diferentes contextos por meio de seus elementos constitutivos. Ou seja, olha só, o primeiro tópico ali estava ligado às artes visuais, né? E dança. No segundo, ele já entra na música e no teatro. 3. Analisar o papel dos profissionais e a utilização dos equipamentos culturais no sistema de produção e circulação das artes visuais, dança, música e teatro. Então aí já está ligado ao que? A disseminação, a divulgação, tá? Ao processo de produção ali, não na produção artística, mas a produção de divulgação desse trabalho. E 4, analisar a função do tema como projeto integrador das diferentes linguagens artísticas. Então aí já está relacionado a função do tema como projeto integrador das diferentes linguagens, ou seja, projetos onde você vê música e dança, teatro com artes visuais e assim sucessivamente. Então, esse poder de análise onde essas linguagens elas interagem entre si. E por último aqui o avaliar. Número 1, avaliar nas linguagens artísticas a diversidade do patrimônio cultural da humanidade, material e imaterial, e em especial brasileiro, a partir de suas diferentes matrizes. Então isso está relacionado a
ao patrimônio cultural. Então, a sua origem, da onde veio, qual a relevância para a cultura naquele momento, naquela linguagem. 2. Avaliar produções que se interrelacionam com diferentes linguagens artísticas. Então, o que eu acabei de falar, né? Produções mistas, por exemplo, um musical. O musical, ele abrange diferentes linguagens, né? Desde o cinema, a dança, a música, enfim, avaliar essas produções que se interrelacionam com linguagens diferentes. E 3, avaliar o papel das diversas linguagens artísticas no questionamento de estereótipos e preconceito. Ou seja, aí é a arte usada como veículo questionador, a arte usada como um veículo de reflexão. Tudo bem até aqui, pessoal? Criatividade na prática da arte. Proposta triangular. Agora nós vamos falar da proposta triangular da Ana, Ana May Barbosa, que nós, formados em arte, temos ela como uma referência, né, na arte e educação. Desde a época da faculdade até no dia a dia, a proposta triangular da Ana May Barbosa, ela é seguida, deve ser seguida como uma proposta que faz parte da nossa LDB, da nossa BNCC, né? Então, quando a gente se trabalha a proposta triangular, a gente aproxima, né, o conhecimento da arte, a gente traz a crítica, a gente traz o aspecto da produção e a gente traz o aspecto da contextualização. Antes da gente falar da proposta triangular, vou ler aqui um pouquinho sobre quem é, né, Ana May Barbosa. Ana May Barbosa foi uma precursora da arte e educação no Brasil, conhecida por sistematizar a abordagem triangular do ensino de arte, que combina a contextualização histórica, o fazer artístico e a apreciação de obras. Olha só, pessoal, onde está os três ali aspectos da abordagem triangular, né? Que é a contextualização, o fazer e a apreciação. Além de sua atuação como professora, pesquisadora e diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP. Ela fundou escolinhas de arte e organizou eventos importantes para a formação de professores. Ana May Barbosa não é só isso, ela tem vários prêmios internacionais de reconhecimento como uma grande pensadora da arte e educação no Brasil e em várias partes do mundo. Tá? Agora a gente vai falar sobre o que é essa abordagem, né? Embora nós, professores de arte, nós já, mesmo que de forma inconsciente, a gente trabalha isso, é legal a gente apontar aqui de uma maneira mais didática e perceber da onde saiu essa ideia, né? O que significa essa ideia aí dessa a proposta triangular, tá? Então vamos lá. Primeiro, ao apreciar a obra de arte, lembrando, pessoal, a proposta triangular, vocês veem aí na imagem, ela é um triângulo, né, com três pontas, aonde na primeira ponta ali no alto está escrito contextualizar, depois à direita praticar e à esquerda apreciar. Significa que contextualizar está acima dos outros dois? Não. Isso aí significa que todo esse triângulo, né, você pode usar ele de diferentes formas. Não significa que o contextualizar vem em primeiro lugar, apreciar em segundo e praticar em terceiro. Não necessariamente. Como é um triângulo, então você pode trabalhar com ele de forma unilateral. Tá? Então vamos lá. Aqui à esquerda, nos tópicos, a gente vai sintetizar cada uma dessas propostas. Tá? Então, ao apreciar obras de arte, os alunos desenvolvem a sensibilidade e ampliam o repertório visual e estético. Porém, pessoal, esse apreciar, ele está muito relacionado com ampliar o repertório, não com o professor simplesmente mostrar aquilo que ele gosta, aquilo que ele considera bom e acabou. Não, é apreciar de uma maneira ampla, não simplesmente é bonito ou é feio, é legal ou não é legal. Ao contrário, apreciar é procurar perceber o aspecto técnico que foi produzido naquela produção
E olha só que interessante. Consequentemente, ele vai contextualizar. E aí, o que seria o contextualizar? Contextualizar, eles compreendem a arte como expressão social, cultural e histórica. Então, ele vai entender que após a apreciação, ele entende e começa, tem a possibilidade de fazer a sua contextualização, abrangendo o quê? Abrangendo a expressão social, histórica e cultural. Tá? E aí, por terceiro ponto dessa tríade, é a produção, né? É o produzir. Ao produzir, vivenciam a criação como experiência pessoal, colocando em prática o pensamento criativo e a autonomia artística. Olha só como é uma linha onde todos os elos se ligam, né? Então, para que ele possa produzir, obviamente, ele tem que ter um repertório. Como que ele vai adquirir esse repertório? Através da apreciação. E como que ele vai entender isso? Através da contextualização. Ou seja, quando você tem um repertório de conhecimento, quando você contextualiza esse conhecimento e quando você une isso, você tem capacidade de fazer uma produção. Olha só que interessante, onde esses três elos eles se ligam. Olha lá, continuando ali no slide. Esses três momentos se completam e formam um ciclo contínuo de aprendizado. Lembra que eu falei que é um ciclo onde todos eles se ligam e não tem necessariamente primeira e segunda parte, ou terceira colocação. Então, olha lá. Um movimento entre olhar, compreender e criar. Então, olhar, compreender e criar. E isso consecutivamente, né? Então, o criar, ele por quê? Por que consecutivamente? Porque ele pode criar algo, contextualizar depois e olhar depois o resultado. Ou seja, não é necessariamente uma sequência lógica. É uma sequência que ela é ambivalente, né? Ela pode ser seguida por qualquer lado. Aplicar a abordagem triangular é uma forma de garantir que a aula de arte seja mais do que uma execução técnica. Ela se torna um espaço de reflexão, expressão e construção de sentido. E isso, pessoal, não pode fugir das nossas mãos enquanto educadores, né? Nós temos que trazer a arte nesse contexto, que não é apenas um desenho bonito, não é apenas uma música bonita ou uma dança bonita. Ela tem que, ela pode ter um conceito, ela pode ter um contexto, ela e com isso fazendo com que ela possa ser pensada, entendeu? Assim, quando eles se depararem com uma obra artística, eles podem observar, né, apreciar, eles podem contextualizar, compreender e depois eles podem criar as suas produções, né? Nós vemos muitos jovens aí que têm os seus anseios artísticos, né, seja pela dança, seja pela música, e a proposta triangular ela vem com isso, ela vem para desmistificar essa produção artística e fazer com que todos entendam que por trás de uma obra de arte existe esses fatores, né? Existe a questão do olhar, existe a questão do compreender e também a questão do criar. Agora, pessoal, eu coloquei aqui, eu vou mandar esse link para vocês, tá? Eu coloquei aqui um link de um trecho da própria Ana Mai falando sobre a sua proposta. Tá? Não vou passar aqui, porque isso daí depois a gente pode assistir num outro momento, mas fica aqui como dica para vocês assistirem, ampliarem o seu repertório e ouvirem pela própria Ana Mai qual foi a ideia dela em relação à proposta triangular. Tudo bem? Bom, com isso, chegamos no próximo tópico agora da nossa formação, que é o quê? É o pensamento crítico, caminhos da inovação. Que não é apenas, olha que nós falamos sobre ampliar repertório, contextualizar e praticar. Agora nós vamos pensar no caminho da inovação. O pensamento criativo é o caminho que leva à inovação. Ele se manifesta quando o aluno é capaz de questionar,
relacionar ideias e propor soluções originais. Em arte, o pensamento criativo se revela quando o estudante explora diferentes modos de ver, sentir e representar o mundo. Quando damos espaço, abrimos caminho para que o estudante crie com autenticidade, sem medo de errar. A aplicação da abordagem triangular potencializa esse processo, pois une reflexão à prática e ajuda o estudante a criar com propósito e significado. Ou seja, com a abordagem triangular, o pensamento criativo se torna viável, pois ele vai abranger o fazer, o pensar e o apreciar dentro da escola, não só no aspecto artístico, mas fazendo com que o estudante leve isso para a vida. E nós, como educadores, também. Né? A gente não pode fugir, a gente não pode esquecer desse detalhe do fazer, do pensar e do apreciar. Estratégias para fomentar a criatividade. Vamos pensar em algumas estratégias simples que podemos adotar no dia a dia na sala de aula para estimular a criatividade. Então, assim, vamos lá. Eu separei aqui em tópicos para quê? Para que a gente possa entender como criar essa estratégia de forma criativa. Então vamos lá. Primeiro tópico: criar momentos de experimentação livre. O que quer dizer isso? Experimentação livre é simplesmente eles explorarem materiais, explorarem técnicas, explorarem, ampliarem o repertório através da experiência prática. Tá? Experimentarem. Vou dar um exemplo para vocês, no caso das artes visuais. Eles podem pegar os pincéis e as tintas e fazerem trabalhos abstratos, só misturando cores, sem se preocupar com a finalização, só mesmo com o processo, como pegar o pincel, como misturar as tintas e assim sucessivamente. No caso da dança ou no caso do teatro, com improvisos de movimentos, tá bom? Segundo tópico, misturar linguagens. Olha só que interessante. Misturar linguagens, aí entrando na arte híbrida, né? Que é a mistura de várias linguagens artísticas, né? O que que acontece? Você pode misturar a pintura com a música. Você pode misturar a dança com o teatro. Enfim, misturar as linguagens, né? Trazer esse desafio aos estudantes. Vamos fazer uma arte híbrida. Como que nós podemos fazer? Como você faria a pintura misturada com a dança? E assim sucessivamente, porque isso vai fazer com que eles experimentem mais de linguagens diversas. Tudo bem? Próximo tópico. Propor desafios curtos e divertidos. Então, quando você propõe desafios ali que sejam alcançáveis, desafios que sejam divertidos, faz com que flua, né? A aula flua. Lembra lá no início, estado de flow? E isso vai acontecendo naturalmente nas suas aulas. Promover conversas sobre o processo criativo. Isso é um ponto importante, pessoal. Por quê? Porque não é apenas a técnica pela técnica, o fazer pelo fazer, e sim fazer com que eles entendam e reflitam o processo que foi desenvolvido ali. Como que você misturou essa tinta? Chegou na cor que você gostaria? Chegou na tonalidade que você pensava? E segurar o pincel, ir no lápis e assim sucessivamente, tá bom? É importante sempre conversar sobre o processo criativo. Como foi o processo criativo? Ambiente de liberdade e confiança. O ambiente de liberdade e confiança, ele já diz tudo por si só, né? É um ambiente onde ele tem total liberdade para desenvolver as suas atividades, desenvolver os seus trabalhos e se sinta confortável em falar mesmo, né? E expressar sobre o processo. Para finalizar, nós professores também nos tornamos mais criativos, abertos e inspiradores. Por quê? A criatividade, ela é uma via de mão dupla. Ela se alimenta do encontro. Então, você, professor, quando você promove esse tipo de estratégia para ampliar a criatividade dentro da sala de aula, você como professor, você como educador, você também vai ampliar o seu processo. A sua criatividade ela vai ser desenvolvida de forma prática e de forma tranquila, de forma agradável. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam gostando.
Aqui, pessoal, eu coloquei um trechinho, né, um recorte, na verdade, do material digital do primeiro ano do ensino médio. A arte como expressão do eu. Então, esse aqui é um exemplo, né, que está dentro do material digital, é uma possibilidade, né, de uso, aonde dentro dessa atividade essa expressão ela pode ser desenvolvida, a prática, o fazer, o contextualizar e o falar do aspecto do desenvolvimento dessa prática que foi desenvolvida. Tudo bem? Isso é só um recortezinho aqui para vocês verem que não essa formação ela está totalmente ligada ao material digital. Existe a possibilidade. Basta você ir ali articulando de uma maneira interessante que a coisa vai acontecendo. Agora, para encerrar, pessoal, eu gostaria de colocar uma frasezinha aqui. Primeiro, fazer um agradecimento, né? Dizendo que eu espero que vocês tenham gostado dessa formaçãozinha aqui nesse formato, né? Que é um formato mais dinâmico que eu fiz aqui, né? Espero que tenha sido de alguma maneira proveitosa para vocês, que vocês possam levar isso para a sala de aula, levar para a vida de vocês e que contribua de alguma forma na vida como arte educador dentro da escola, tá? Queria deixar aqui os momentos finais, né? Trouxe aqui uma frase de reflexão, né? Para fechar essa formação que eu procurei passar para vocês, tá? Acompanhem comigo. Ser professor de arte é ser um provocador da curiosidade e imaginação. É acreditar que cada estudante traz consigo um potencial criativo único, que pode ser despertado por meio da arte. Ao promovermos apreciação, contextualização e produção, como propõe Ana Mai, oferecemos ao aluno a oportunidade de criar com sentido, de se reconhecer como parte da cultura e de transformar o que o cerca. Como disse Mihaly, para continuar gostando de algo é preciso aumentar a sua complexidade. Ou seja, não dá para você ficar na mesmice, não dá para você ficar naquele bom e velho desenho livre, naquele bom e velho. Como é que é, pessoal? Faziam muito antigamente, que era aquela, entre aspas, releitura, onde eles colocavam um quadro ali e pedia para o aluno copiar. Não, isso aí não vai desenvolver. Vamos aumentar a complexidade, vamos desenvolver, vamos conversar, vamos contextualizar, vamos trabalhar em cima para que, de fato, essa criatividade ela seja ampliada. Para finalizar aqui, pessoal, queria agradecer a todos mais uma vez, tá? E dizer, olha, que nossas aulas sejam sempre esse espaço de descoberta, sensibilidade e crescimento para os estudantes e para nós professores, tá? Gostaria de agradecer a todos por esse momento, espero que vocês tenham gostado. Eu peço para vocês colocarem seus comentários, né? Coloquem seus comentários, as suas observações, suas críticas, não tem problema, todas as críticas são bem recebidas, se é para evoluir, se é para avançar, se é para melhorar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima formação. Grande abraço, viu?